Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E alguns investidores, né, sempre atrás de bons fundos imobiliários, principalmente de tijolo, perguntaram aí se não tinha alguma grande oportunidade aí no segmento de fundo de tijolos que ninguém está vendo. Então, por isso eu trago para vocês o FATN, né? FATN 11, que é um fundo aí administrado pela Atena, que ele investe no segmento de lajes corporativas e é um dos fundos que tem performado melhor nos últimos 2 anos. Mas antes de passar e apresentar para vocês o FATN, né, esse FATN 11, que esse fundo imobiliário que tem performado tão bem, muito acima da média do segmento de lajes corporativas, que apanhou muito durante a pandemia e depois da pandemia, mas ele tem performado muito, mas muito bem, certo? Peço para você que não segue o nosso canal, possa seguir o nosso canal, segue aí o nosso canal. Todos os dias nós estamos trazendo super conteúdo aí sobre os fundos imobiliários e vamos para o que interessa, certo? Descendo aqui, a gente já vê logo de cara que o patrimônio dele é de 317 milhões, ou seja, ele é aquele novo fundo de lajes corporativas, só que ele já tem um grande potencial. Por quê? Porque o valor patrimonial dele por cota já está acima de R$ 103,10, ou seja, é um fundo que já começa grande. Além disso, o mercado está precificando ainda ele para baixo, porque ele é um fundo novo. Então, enquanto o mercado está negociando na casa de R$ 93,80, você tem uma margem de crescimento aí de R$ 10 só para ele chegar no valor patrimonial da cota. Lembrando que esse valor está defasado. Por quê? Porque nós sabemos que todos os anos imóveis eles são reajustados. Então, quando nós dizemos que a cota dele está R$ 103,10, a cota patrimonial, nós estamos olhando para trás e não olhando para frente, ou seja, o valor patrimonial dele por cota é maior e o mercado está precificando ainda, né, com defasagem. O rendimento dele foi de 85 centavos, um dos maiores do segmento de lajes corporativa. Ele tem uma área bruta locável de 20.926 metros quadrados, né? Ou seja, uma excelente área que ele possui, certo? Descendo aqui, nós temos as imagens dos principais imóveis, ou seja, das lajes corporativas que eles têm dentro desses imóveis, que é o edifício Nações Unidas, Máximos, Avenida Paulista, edifício Plaza 1, Átrio 7 e Sétimo Tower. São os principais imóveis aí onde ele tem lajes corporativas, as imagens dentro dessas lajes corporativas mostrando que para você investidor que não é qualquer tipo de lajes corporativa, são excelentes lajes corporativas com padrão moderno, ou seja, não é aquelas lajes corporativas, escritórios de modelos antigos, não. São lajes corporativas já no modelos novos, certo? A taxa de ocupação do fundo no mês de 80%. Ou seja, a maioria dos escritórios que estão presentes nesses imóveis, eles se encontram ocupados, né? A taxa de vencimento desses contratos, aí, 12% dos contratos se vencem em 2015, em 2026, 24%, em 2027, 31%, 2028, 20% e depois de 2019, aí, 12%. Vale a pena também chamar a atenção que o mês de reajuste desses contratos, quase todo mês acontece o reajuste desses contratos, o que é muito bom se nós estivermos um cenário muito bom, favorável ao segmento, mas às vezes pode ser muito ruim se nós estivermos num cenário que não seja tão bom para o segmento. Claro, segmento de lajes corporativas já esteve bem ruim, bem mal, principalmente depois da pandemia, com aquele trabalho EAD, só que as empresas estão diminuindo os trabalhos EAD. Por quê?
Porque quem estava trabalhando EAD estava levando os dados dos clientes para a sua casa. E as pessoas em casa, os dados dos clientes ficavam vulneráveis. Então, por isso que está todo mundo voltando de novo para os escritórios, certo? Claro que os escritórios ainda não se recuperaram por completo, mas muitas empresas já fizeram o movimento inverso, ou seja, estão tirando os funcionários do home office por causa da questão da segurança dos dados dos seus clientes, certo? Então, você tem que ficar atento com relação a isso. Com relação à receita de locação recebida, evidentemente que ela vai variando aí ao longo dos meses e atualmente está R$ 116,10 por cada metro quadrado, certo? Se nós olharmos os principais índices, é IGPM e IPCA, né? Ou seja, quanto mais inflação, mais dinheiro se coloca no bolso. A Selic vinha desacelerando, a inflação estava querendo disparar, mas a Selic ainda vem conseguindo segurar a inflação. E mesmo a Selic segurando a inflação ainda, não permitindo ela disparar, este fundo tem entregado aí para o seu cotista 10% ao ano. E isso no segmento de lajes corporativas é algo fenomenal. Por quê? Porque nós sabemos que os fundos de lajes corporativa, até aqueles muito bons, como HGRE11 e PVBI, estão pagando 7% e 7% é rendimento de poupança, certo? Então aí não está valendo a pena comprar PVBI 11 e HGRE porque o rendimento está muito baixo. Do ponto de vista de receita, se nós olharmos aqui, a receita caiu um pouquinho, né? Como nós podemos observar, a receita bruta caiu aqui de 4,1 milhões para 3,3 milhões, né? Ou seja, caiu bastante aí a receita, né, de operação bruta, mas também nós tivemos que, mesmo com essa queda da receita, o fundo ele conseguiu se segurar muito bem e conseguiu entregar um resultado operacional superior, e isso foi muito surpreendente. Por quê? Porque as receitas ali de serviços de terceiro subiu muito, pulou para ali aproximadamente 749. Essas despesas acabaram saltando, né, o que afeta muito o rendimento, mas se nós olharmos lá em cima, a receita com a venda de ativos subiu muito, né? Ou seja, saiu de 790 mil para 1.125.000, ou seja, a receita disparou muito, teve um ganho de capital. Por quê? Como ele tem muitos escritórios, quando ele percebe uma grande oportunidade de vender esse escritório e ter um ganho de capital na venda do escritório, ou seja, ele comprou o escritório por um valor e vendeu para outro fundo imobiliário por um valor mais alto. Então, quando ele consegue essa oportunidade, justamente ele faz. Então, justamente ele vendeu aí escritórios e ao vender escritórios, ele teve um retorno bem maior aí, subindo para 1.125.000, o que turbinou a receita, fazendo com que o fundo imobiliário ele acabou distribuindo 85 centavos. Talvez você diga, mas um fundo imobiliário vendendo os seus escritórios, isso é bom? É, por quê? Porque o setor de lajes corporativas ele é um pouco diferente. Você compra escritórios baratos, você reforma esses escritórios e vende ele por um preço maior, certo? Então você tem que entender que o segmento de lajes corporativas ele ganha dinheiro de duas formas. Ele ganha dinheiro alugando esses escritórios e ele ganha dinheiro comprando esses escritórios no valor mais barato, investindo nesses escritórios, fazendo uma espécie de retrofit, ou seja, uma mudança ali, né? Ou seja, modernizando, como vocês puderam ver, os escritórios têm uma estrutura moderna e lá na frente ele vende para ter o valor que ele investiu lá atrás comprando, mais o ganho de capital, certo? Para você entender. Porque muita gente pensa que quando um fundo imobiliário está vendendo seus escritórios, ele está se desfazendo do patrimônio. Não, ele está negociando. Isso acontece também com fundos de hotéis, né? Onde eles acabam vendendo também os quartos, certo? Do ponto de vista de receitas de locação, é evidentemente o maior responsável pelo dividendo, ou seja, pelo provento.
Depois vem as receitas de venda, né, que tem sido muito boa para o FATN, né, tanto a receita de locação como a receita de venda. As receitas financeiras, incluindo aí despesa, né, caiu, vinha na casa de 42 centavos em fevereiro, foi para 48 centavos em março e agora em abril caiu para 25, que é um excelente resultado. A remuneração por cota vem se mantendo aí há quase um ano na casa dos 80 centavos, né? Ou seja, subiu, não caiu, que é muito bom para um fundo de lajes corporativas. O rendimento por valor patrimonial de cota continua acima da casa ali de quase chegando a 1%, né? É um resultado muito bom. O índice do ROD distribuído, né, vem performando muito bem. O índice total de retorno vem subindo mais ainda, né? Ou seja, superior aí ao IPCA, que é um resultado excelente. Se nós olharmos o rendimento pelo valor patrimonial da cota, está ali na casa de 0,82, né? O rendimento por valor patrimonial da cota, quando comparado aí os top 10 do IFIX, também vem performando muito bem. Do ponto de vista de portfólio, quase 59% dos seus escritórios se encontram no Vila Olímpia, né? Ou seja, um excelente imóvel ali na região de São Paulo, e outros estão distribuídos em excelentes regiões como Berine, Itaí Bibi, Paulista, Faria Lima e Jardins, ou seja, sempre excelentes escritórios. O segmento, muito importante, ele não é aquele fundo concentrado, ou seja, que tem os seus imóveis voltados somente para um segmento. Você tem uma lista pulverizadas, ó, agências de eventos, ambientações, centro diagnóstico, comércio atacadista, ou seja, não tem concentração no FATN. Evidentemente que a liquidez das cotas ela diminuiu, né, porque muita gente comprou e guardou essas cotas, né, pegando uma excelente oportunidade no mercado de um fundo imobiliário de laje corporativa, muita gente comprou essas cotas e guardou, o que derruba a liquidez, né? Por quê? Porque olha o que aconteceu. Quando foi no final do ano de 2023, nós tínhamos 4.187. Assim que entrou o ano de 2024, olha o que aconteceu. Duplicou o número de cotistas, ou seja, essas cotas elas foram retiradas do mercado, ou seja, pessoas estão comprando, estão guardando, e isso acaba derrubando a liquidez, porque quem compra não quer vender, certo? Então, também, evidentemente, sempre chamar a atenção de vocês com relação a amortizações, né? Também a gente não pode trazer só o lado bom. O fundo ele tem dois CRI, ou seja, dois CRI que ele pegou, ou seja, duas dívidas que ele formou, e todos os meses ele tem que pagar a parcela desses CRI, né? O CRI 1 tem uma parcela aí de R$ 559 mil, mas vai começar a pagar a partir de setembro, ou seja, não está entrando na conta agora, ou seja, está no mês de carência. E o CRI 2, lembre-se que ele vai entrar na conta só no ano que vem, ou seja, 322 mil. Ou seja, você tem que comprar ele está dando um rendimento muito bom, mas você tem que ficar de olho em setembro de 2024, quando o CRI 1 entra em vigor, né, onde ele vai ter que pagar 559 mil por mês, aí, né, até agosto de 2026. E nós também temos o CRI 2, só que o CRI 2, né, vai ter que começar a pagar só a partir do ano que vem, em outubro de 2025, certo? Então, antes de você entrar, fique de olho nos CRI, certo? Aqui são os edifícios com as excelentes lajes corporativas, né? Ou seja, os escritórios que eles têm dentro desses imóveis, e são sempre imóveis. Se nós olharmos aqui como o mercado ele está vendo, né, este fundo imobiliário, está vendo muito bem, né? O fundo vem se aproximando da sua cotação máxima, né, num cenário onde os fundos de lajes corporativas estão pagando aí na casa de 7%, ou seja, rendimento de poupança. O FATN está entregando 10,37, ou seja, muito alto quando comparado ao segmento, ou seja, está muito acima da média.
Nos últimos 12 meses se valorizou 2,12% e só nesse mês que nós estamos, ele já teve uma valorização de 5%, né? Mas você ainda consegue comprar ele descontado, 5%, que é muito bom para um fundo de tijolo. Em caixa ele tem 36,9 milhões, ou seja, ele não precisava pegar esses CRI 1 e CRI 2. Ele pegou justamente para fazer investimento. O dividend yield dele cresce em média ao ano 5%. A cotação, evidentemente, ela caiu, porque o segmento de lajes corporativas como um todo sofreu, mas o fundo vem performando muito bem. E como nós já havíamos falado, o grande crescimento do número de cotistas tem chamado a atenção do mercado. E, para finalizar, o FATN ele já começou a pagar mais do que o ano passado, né? No mês de janeiro e fevereiro ele pagou menos, mas março e abril ele já vem pagando mais, porque isso acontece geralmente com fundos de tijolos, porque como eles são de tijolos, eles são reajustados para cima a cada ano e isso faz com que o dividendo acabe aumentando. Então aí para vocês, um dos melhores fundos de lajes corporativas no atual momento é o FATN, uma excelente oportunidade para você que está começando. Eu sempre digo para você, busque fundos aí que tenham um patrimônio de 1 bilhão, tem uma liquidez de 1 milhão, mas para você que já está posicionado, já tem a sua carteira, quer buscar um rendimento a mais, você está com vários fundos de lajes corporativas no prejuízo, isso é normal, até o PVBI 11 que você comprou e achou que ele era muito bom, o rendimento está batendo quase 7%, ou seja, muito ruim, que é um rendimento de poupança, ou seja, não está valendo a pena comprar cotas do PVBI 11 no atual momento, mas o FATN aí é uma ótima oportunidade para você reduzir aí as perdas que você teve aí nos últimos anos comprando fundo de lajes corporativas. O FATN vem aí para deixar mais saudável esse segmento de lajes corporativas, certo? Então estude, veja se faz sentido na sua carteira. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. E não esqueça de nos seguir, nos comentar nos nossos vídeos, fazer sugestões. Todos os dias nós estamos aqui trazendo notícias sobre fundos imobiliários. Valeu e até o nosso próximo vídeo.